Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre comércio eletrônico, varejo, oportunidades de negócios. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o André Santos, que é um especialista em comércio eletrônico, é também autor deste livro aqui que eu tenho em mãos, Super Vendedores do Mercado Livre e Outros Marketplaces, livro esse editado pela Com School, que trabalha no próprio Mercado Livre como supervisor de vendas, além de atuar na Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. André Santos, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton, e muito obrigado você pela oportunidade de falar aos seus ouvintes sobre as oportunidades que nós temos hoje com o comércio eletrônico no Brasil. André, fala-se geralmente que o tamanho do comércio eletrônico no Brasil hoje é de 5% e sempre se disse que é um índice muito baixo diante do potencial que o Brasil tem nessa área. Por que tão baixo? Eu acredito muito primeira coisa, no brasileiro e no empreendedorismo brasileiro, e a gente tem muitas pessoas que querem empreender no Brasil. O grande problema são políticas públicas voltadas para a internet no Brasil. Eu sempre comento que nós não temos internet no país. Quando se fala em internet 3G, 4G, 5G, na verdade essa internet ela não funciona. Existem lugares em São Paulo em que você passa e que existem buracos negros, na verdade, em que a internet você está falando, na verdade, no celular e cai a ligação. Em que a internet não funciona. As pessoas elas não têm uma rede de Wi-Fi em praças públicas. Então não existe políticas públicas voltadas hoje para a acessibilidade das pessoas à internet no país. Cidades remotas, por exemplo, como no norte e nordeste do país, muitas pessoas compartilham Wi-Fi, outras sobem em cima de coqueiros para poder ter acesso à internet. Então você imagina uma pessoa em norte, no nordeste, inclusive não precisa nem estar tão longe, no interior aqui de São Paulo, né? Em algumas cidades até aqui do estado de São Paulo, em que você está fazendo uma compra e no meio dessa compra na internet cai a conexão, né? Você não tem mais Wi-Fi. E aí simplesmente a compra não acontece. Então, na verdade, esses 5% tem muito mais a ver com acesso à internet, a ter pacotes de internet, do que de fato o nosso potencial. Nosso potencial é fortíssimo. O Brasil, nós temos grandes sites. O Mercado Livre, por exemplo, ele faz parte hoje aí de todo o grupo Mercado Livre na América Latina, 60%. Né? Isso todos nós sabemos. É divulgado 60% do site, do grupo Mercado Livre, vem do Brasil. Então a força do Brasil é muito forte. Nós temos um share acima de 30% que nós crescemos no último trimestre. Então, o comércio eletrônico como um todo, contando com esse monstro que é o Mercado Livre, não passa de 5%, mas tem muito mais a ver com acesso à internet. A confiança não é uma barreira? A confiança do consumidor na compra pela internet? Sim, existe. Eu não colocaria hoje ela como uma das principais, mas existe. Inclusive, a gente tem campanhas que estão no ar hoje, por exemplo, até em veículos de comunicação. Passou há pouco tempo agora um comercial que era o Alpinista, onde é muito engraçado, em que ele quer comprar um drone. E aí, quando ele clica em comprar, ele fala: Putz, comprei, não acredito. E ele fica com aquela preocupação. E aí, no final de tudo, ele recebe, né, o produto, toca a campainha, fala Mercado Livre, ele recebe o produto e ele abre. Então, o medo dele de comprar pela primeira vez, de fato, ele tinha, porque as pessoas têm medo de não receber. É o que eu falo que existe hoje na questão de comprar pela internet, eu recebo ou não recebo. As pessoas elas não compram só o produto, vai chegar ou não vai chegar, que é o que eu chamo do rastreamento do produto. E aí no Mercado Livre, por exemplo, nós temos o compra garantida. O compra garantida, ele assegura de que se tiver qualquer tipo de problema entre o comprador ou o vendedor, nós vamos mediar isso para que dê certo. Mas também a confiança é algo importante. Porque aí então você está entrando num outro ponto, que é uma encrenca não só para o comércio eletrônico, mas para o varejo de uma maneira geral no Brasil, que é o da logística. Sim, a logística, nós falamos de um país com dimensão continental, né, muito grande, com lugares remotos, com pessoas que querem comprar produtos. E o que nós vemos hoje como solução para isso é criar meios em que o comprador esteja mais próximo do vendedor. Eu tenho uma oferta, eu tenho um produto, né? E eu preciso ter centros de distribuição que, na verdade, vão ajudar nessa logística. Por exemplo, existe hoje o fulfillment. O Mercado Livre ele possui o Mercado Envios Full. O Mercado Envios Full é um produto nosso, uma solução logística. Por exemplo, aqui em São Paulo, Cajamar e Louveira, nós temos quase 200 mil metros quadrados. São centros de distribuição muito bem equipados e a nível internacional,
onde nós pedimos, na verdade, aos vendedores totalmente gratuito que eles enviem os seus produtos e toda a logística é feita por nós, totalmente sem custo. E os vendedores mandam os produtos para nós, por isso que nós falamos muito que o melhor está chegando, o que a gente está construindo ainda é muito pequeno do que vai acontecer. Só que a gente, armazenando esses produtos, a gente consegue fazer com que a gente tenha esse produto em estoque e melhore a experiência ao consumidor final, olhando para a logística. Então, hoje, o full commerce é a grande bola da vez para o Mercado Livre e para o e-commerce no Brasil. Agora, quando nós falamos aqui em comércio eletrônico, nós estamos falando apenas em um espaço de vendas para as grandes empresas, para os grandes varejos, ou todo o cidadão pode usar este espaço para vender um produto? Democratizar comércio eletrônico é uma das prioridades do Mercado Livre, por exemplo. E eu, como André Santos e como uma pessoa, na verdade, como professor, como empresário, também tenho a minha empresa de consultoria, eu falo para todos, a democratização do comércio eletrônico, o comércio eletrônico ele é para todos. Ele é para o hobby seller, que é aquele cara que não conhece absolutamente nada de internet, mas ele de repente fez uma viagem, ele tem de repente um tênis que ele trouxe e ele quer colocar para vender, ele coloca para vender na internet, seja através de outros sites como, não do tamanho do Mercado Livre, mas existem sites como LX que são classificados, que ele pode colocar um produto lá e ele vai conseguir vender aquele produto e ele deixa de ser hobby seller e se torna um intermediário de repente, né, ele viu que tem negócio naquilo e é para pessoa física. Mas também está se abrindo um leque para o varejo, para a indústria, para marcas e sem esquecer do B2B, que seria, grandes empresas, as indústrias dentro, como a Unilever, que hoje já estão entrando também dentro do comércio eletrônico. Então, a palavra, na verdade, seria democratização. O comércio eletrônico é para todos. O volume de pessoas físicas negociando pela internet, vendendo produto principalmente pela internet, com as oportunidades que tem, às vezes você deu um exemplo aqui agora há pouco sobre uma compra que você fez e resolveu passar à frente, mas pode ser um pequeno negócio, mas como pessoa física, o volume de pessoa física utilizando o comércio eletrônico é grande hoje no Brasil? Sim, é grande e como que nós podemos, tangibilizar isso? É só olhar o quanto que cresceu, por exemplo, a quantidade de sites como o OLX ou outros tantos que tem que são classificados, onde as pessoas conseguem transacionar produtos que eles não queiram mais, que não estão usando mais e queiram colocar esses produtos, de forma online para vender. Então, são muitas pessoas. Porém, as pessoas ainda não despertaram para o comércio eletrônico, pessoa física. Elas não despertaram para o comércio eletrônico, isso como fonte de receita. Nos Estados Unidos isso é muito bem normal isso acontecer, das pessoas utilizarem o comércio eletrônico para vender produtos. No Brasil ainda é muito pequeno, né, pequeno comparado a mercados como o chinês, como o americano. Mas, a ideia do livro e a ideia das palestras que eu faço é justamente isso, é trazer pessoas para que comecem a vender na internet, porque você sempre vai ter alguma coisa em casa. Eu sempre trago um exemplo que foi uma época, você casa, você engorda. E aí dei uma engordada e eu tinha uma coleção de camisas da Cavaleira. E aí era camisas que eu tinha comprado e geralmente é de coleção. Eu coloquei tudo para vender no Mercado Livre no início. E aí eram 15 camisas. Eu coloquei, eu falei: "Vamos ver se vai vender". Eu vendi as 15. Então assim, eu falei: "Cara, quantas pessoas têm produto em casa e não põem para vender?", né. Hoje eu vendo livro, vendo o meu Uhum. livro no Mercado Livre, tem super vendedores do Mercado Livre e outros marketplaces, mas também no início vendi outras coisas. Já vendi uísque, já vendi camiseta, já vendi eletrônicos. Eu sempre vendo alguma coisa para testar como é cada mercado. E muitas vezes vendi como pessoa física. Então as pessoas precisam despertar isso. Eu quero despertar isso nas pessoas, a começar a empreender vendendo pela internet. Então aproveite a oportunidade que nós estamos conversando com muitas pessoas e imagino que muitas delas jamais imaginaram, talvez, que pudesse ter em casa produtos que poderiam ser transformados em dinheiro. Produtos que às vezes estão lá parados, abandonados. Quer dizer, como é que essas pessoas podem usufruir dos benefícios que o comércio eletrônico oferece? O melhor caminho que eu trago hoje para a pessoa física, que ela quer começar o negócio, primeiro ela tem uma proposta de valor. Por que que ela está fazendo aquilo? Que é o que eu sempre falo num slogan que eu uso, hashtag agarre o propósito. Então eu sempre tenho isso para trazer para as pessoas. Por que que eu estou na internet? Por que que eu quero ganhar dinheiro com isso? Então, primeira coisa, ter uma proposta de valor muito bem definida, o que que você quer com isso. E aí tem alguns passos que eu sempre falo. Começa, por exemplo, pelo escolher um bom canal.
porque o custo é baixo. Seria o marketplace. Eu vou indicar aqui o Mercado Livre, mas tem outros tantos, como o B2W, tem Amazon, tem outros tantos. Mas indicaria o maior, que é o que eu trabalho, o Mercado Livre. Primeira coisa, entender o que que é o seu produto, quem que é o seu cliente. Depois você usar uma regra que eu utilizo, que é como eu faço um título. Parece uma coisa simples, mas tem pessoas que não sabem como anunciar um produto. Então, primeiro, quando anunciar um produto, eu tenho uma regra chamada PMME, que é, para fazer um título, você precisa saber qual que é o produto, a marca, o modelo e especificações técnicas. Então repete isso com calma. Você se referiu ao método PMME. Produto, Produto marca, modelo e especificações. são 4 itens que devem fazer parte ali naquele seu espaço de venda de um produto. Isso, de venda de um produto. Eu vou trazer bem rapidinho para você um exemplo, e também você tem que estar de olho de como o consumidor ele vai se comportando, né? Eu sempre comento, por exemplo, um case de sucesso que é uma startup para mim, que eu falo da Anitta, por exemplo, que é ela sempre, quando ela lança uma música, ela lança de acordo com o que vem do público, do que o público está pedindo. Então, uma hora ela é funk, uma hora ela é pop. Então, isso também acontece com título no marketplace. De que forma? Eu lembro de um vendedor que vendia um abajur para mosquito. E era muito engraçado, porque um dia ele foi meu Abajur para aluno matar para matar mosquito. Ah, mosquito. tá bom. Era um abajur de Não, um, porque de um seria um sapinho. sucesso abajur para vender para É mosquito, verdade. né? Mas E era enfim, para mas matar o vamos lá. mosquito. E aí ele foi vendo o comportamento que existia naquela época do Zika vírus, do chikungunya. Então, cada doença que ia aparecendo, você vê como é empreendedorismo. Uns choram, os outros vendem lenço. Ele foi mudando o título. Então ele vendia e colocava abajur para matar mosquito. Depois, abajur para matar mosquito, chikungunya. Depois, abajur para matar mosquito, chikungunya e zika vírus. E aí vai. Então ele foi andando, Adaptando adaptando o o título título conforme a situação e a à mudança necessidade do do consumidor. cenário. Isso. Depois do título, é super importante a questão, por exemplo, da foto do produto. É importante que você olhe para o detalhe, né? Então você tem que, se você trabalha com moda, então olhar, por exemplo, vou vender uma bolsa. Você vai vender uma bolsa, você tem que olhar o zíper, como são os compartimentos daquela bolsa para você tirar uma foto e colocar na internet. E além da foto, tem algo que eu chamo mais atenção. A melhor experiência para se comprar online hoje é o consumidor ter vídeos onde ele consegue ver uma regra que não foi criada por mim, é uma regra do Uhum. marketing chamado AIDA. AIDA. Todo vídeo ele deve chamar, na verdade, atenção, intenção, desejo e ação, que seria clicar no botão comprar. Então, o vídeo ele precisa chamar a atenção do consumidor. Ele tem que despertar a intenção que tem uma necessidade, ele é um analgésico para o consumidor. Depois ele despertar o desejo, ele vai olhar preço também. Então, depois do preço, ele vai olhar como é que esse negócio é entregue, com quantos dias. Aí a gente vai entrar na logística. Se é entregue no mesmo dia ou até o dia seguinte, ele vai comprar. O preço ele perde muito a noção quando a gente olha para, de fato, o que é o valor. E o valor, ele acontece na percepção do cliente a uma dor que ele tem. E hoje a dor, muitas vezes, é ser entregue rápido. Então o cliente vai olhar para aquilo dessa forma e ele vai clicar no botão comprar. Então ele olha para isso também. Nós estamos conversando aqui no Mundo Corporativo com o André Santos, que é da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, especialista em comércio eletrônico, autor do livro, esse livro que eu tenho aqui em mãos, Super Vendedores do Mercado Livre e Outros Marketplaces, livro esse lançado pela ComSchool, e que é supervisor de vendas do Mercado Livre. E estamos nos dedicando a falar exatamente sobre as oportunidades que existem nessa área. Tenho acompanhado aqui algumas participações dos nossos ouvintes e eu quero retomar a nossa conversa repassando aqui a pergunta da Bianca. A Bianca escreveu para nós e a Bianca diz o seguinte: muitas redes sociais já disponibilizam espaço para compra e venda, como o Facebook e o Instagram. Como funciona o comércio eletrônico nesses ambientes? Há diferenças? O consumidor tem a mesma confiança? É diferente. Quando você vai olhar, por exemplo, para um Instagram, para um Facebook, eu sempre falo numa coisa importante que o marketplace possui, e aqui eu posso falar com prioridade do Mercado Livre, onde eu estou há 11 anos, que é o núcleo duro do marketplace. Por que que o marketplace ele é confiável? Primeiro, ele tem a demanda. Pessoas vão comprar o seu produto. E aí tem um segundo ponto. Se você vende pelo Instagram ou se você vende pelo Facebook, como que é processado esse pagamento? Que tipo de segurança eu tenho no processamento do pagamento? No caso do Mercado Livre, a gente tem Mercado Pago. E como esse produto é entregue, né? Como que a gente trabalha com a entrega? No caso do Mercado Livre, tem Mercado Envios. Mas, obviamente, como eu
tenho esse legado de falar para todo mundo que o comércio eletrônico é para todos e todo mundo tem que usar tudo, eu sou a favor de utilizar o Instagram, sim, de usar o Facebook também para vender. Existe inclusive o marketplace no Facebook, mas ainda é aquela relação muito do início da internet, que era tipo, eu tenho um produto para vender, tá? Onde você me entrega? No Shopping X. Então, olhando muito para a segurança, é bem importante que você olhe para o núcleo duro do marketplace, de um bom marketplace. Você, para vender no bom marketplace, ele tem que ter a demanda, mas também tem que ter a questão do pagamento assegurado, a compra garantida, né, que você não vai ter problema e se tiver alguém vai assumir esse tipo de problema e também a logística que é bem importante. Então, sou a favor de todos, mas olhem sempre para a questão de pagamentos e também da logística. Tomando aqui pé nessa questão da logística, você trabalha com a ideia de que hoje tem consumidor aí que atua no mercado eletrônico que passa pela síndrome do rastreamento. Sim. Explica essa história pra gente. Na verdade, a síndrome do rastreamento ela virou é uma doença psicológica criada por mim, patenteada, vai ser patenteada por mim. Ela tem 3 estágios, né. O estágio inicial é aquele cara que comprou a primeira vez, ele clica em comprar, e aí ele olha para o código de rastreamento, mas ele, por exemplo, pode estar em Alagoas, por exemplo, e ele fala assim: "Vai chegar hoje". Esse cara está no primeiro estágio, o cara está em Alagoas, ele comprou um produto de São Paulo, mas ele fica olhando o tempo inteiro o código de rastreamento. Mas ele ainda não é aquele cara tão frenético pelo código de rastreamento. As pessoas não compram produtos na internet, elas compram código de rastreamento. Aí tem a segunda fase. Esse cara da segunda fase, ele tem geralmente uma coisa que é olhar cada lugar que passou o seu produto. Então ele comprou um produto e ele olha o que é, por exemplo, as siglas. Ele olha o que é CDD, que é centro de distribuição. Aí ele joga no Google Maps para olhar onde fica aquele centro de distribuição. E ele fica olhando e fala: "Putz, a bola que eu comprei está nesse centro de distribuição". Aí ele olha depois que está na agência do correio, ele fala: "A agência do correio fica a tantos quilômetros de casa. Putz, está chegando esse produto". Quando chega o produto, ele olha e ele fala: "Ai, que felicidade, chegou o produto". E tem o cara que é o nível um, que é o mais pesado. Esse cara, ele baixa aplicativo de rastreamento. Então ele baixou o aplicativo, cada etapa do rastreamento ele praticamente celebra com a família e com os amigos de que está chegando a minha bola. E além disso tudo, de celebrar cada etapa da entrega do produto, quando chega o produto, se ele mora num condomínio que tenha 16 andares, ou seja, o coitado do cara que recebeu tem vários produtos para entregar, na hora que ele recebe o status de entregue, ele ainda liga para o porteiro e fala assim: "Chegou". Esse Uhum. cara é o nível um. Então, assim, Entendi. existe uma doença das pessoas hoje pelo código de rastreamento, isso é geral. As pessoas não compram produto, é código. Você falou que existem aplicativos, que são genéricos, não são ligados necessariamente a um ou outro marketplace, e por esses aplicativos é possível fazer o rastreamento de vários códigos De de vários diferentes códigos. lojas que se tenha feito a compra. Sim, sim. Hoje, por exemplo, a gente sabe da importância de código de rastreamento. No caso do Mercado Livre, a gente indica isso para o vendedor o tempo inteiro. Nós temos o nosso código de rastreamento, onde ele entra dentro do site do Mercado Livre, o comprador, e ele vai ver lá cada status de onde que está o seu produto. Ele clicou, ele vai ver onde está o produto dele, tranquilo. Mas tem pessoas hoje que baixam o aplicativo, seja comprando pelo Mercado Livre ou outros marketplaces, em que ele acompanha o rastreamento. É só pegar o código do rastreamento, ele anda com código de rastreamento no aplicativo para saber onde está o produto. Bom, esse é o louco Esse é o pelo louco por código de rastreamento. rastreamento. Esse é o louco pelo É. rastreamento. Mas nós estamos falando aqui de pessoas normais, pessoas que ainda olham para essa questão do comércio eletrônico com uma certa dúvida, gostam de fazer compra olhando no olho do vendedor, que é aquela experiência que o vendedor oferece para ele. Como é que a gente consegue transferir essa experiência do vendedor, do contato direto, para o comércio eletrônico? Existe uma coisa que eu chamo de encaixe. O que que é o encaixe? O encaixe é o seguinte: eu tenho um produto, na verdade eu não olho para o preço, eu olho o valor. E o valor ele está extremamente conectado a como eu vou atender esse consumidor final. Por isso que existe a diferença de valor e preço. Quando eu falei no início aqui sobre ter uma proposta, um propósito para você estar na internet, como que eu atendo esse cliente? As pessoas estão muito carentes, né? Eu falo que tem muita gente tomando muito remédio. Então, essas pessoas, por exemplo, eu que já vendi pela internet, eu já tive que ter dias em que a pessoa comprou um produto e no dia seguinte ela simplesmente me mandou um bom dia, ou seja, já queria conversar. E aí eu falei: "Cara, mas, você recebeu o seu produto, tá tudo ok e tal". "Não, eu recebi tal produto, mas queria saber,
como você tá? Você tá bem? É que eu sou uma pessoa que eu precisava conversar com alguém agora. E aí você começa a ver que, assim, cara, as pessoas estão carentes. Então, a forma muitas vezes o preço, ele fica em segundo plano quando você tem a percepção de que as pessoas estão carentes, elas têm as suas necessidades de produtos, mas também de pessoas conversando com pessoas. Então isso é muito importante. No Mercado Livre, por exemplo, nós temos uma parte que eu chamo de balcão de vendas. O que é o balcão de vendas? É a parte de perguntas e respostas. As pessoas antes de comprar um produto, ou seja, no seu pré-venda, né, antes de comprar o produto, ele faz perguntas. Esse produto, muitas vezes o vendedor ele tem uma ficha técnica que é importante, onde ele explica as especificações do produto, ele coloca na descrição do produto, o que tem no produto, ele explicou tudo do produto, ele fez uma boa foto, ele colocou o vídeo e as pessoas perguntam o que já tem naquele anúncio. Para você ver como as pessoas elas gostam de ser bem atendidas. Ou é porque necessariamente as pessoas não leem tanto As assim? pessoas não leem, isso é Vê lá o fato. título, vê a foto, vê o preço. Não, E ela aí eu vou fazer uma pergunta para você, porque eu prefiro você me contando. é ansiedade também, porque a pessoa que está do outro lado, ela tem uma necessidade, ela quer que essa necessidade seja suprida o quanto antes, mas também tem um pouco de carência. Então, não vá para a internet, eu sempre falo, não vá para a internet quem não tem paciência ou não gosta de gente. Você tem que ser apaixonado pelas pessoas, Mesmo estando na internet, mesmo estando na mesmo tendo um internet. meio eletrônico entre você e o seu Mesmo estando, consumidor. mesmo. Eu falo que eu não gosto de tratar consumidores nem por clientes nem usuários, que muitas vezes se chamam na internet. Eu chamo de meu bem maior. Você Uhum. tem que ter o cara como sendo a coisa mais importante, um bem ativo para tua empresa, e você tem que tratar ele muito bem. É conversar com ele, é entender a necessidade dele. E muitas vezes ali tem outra regra que eu gosto de usar, chamado chá. Tudo que você, que também não é minha, é do marketing, que o chá quer dizer, o C é conhecimento, o H é habilidade, o A é atitude. Então, na parte de perguntas e respostas, ou que você está conversando com o teu cliente, tenha conhecimento, porque você vai entender quem é ele. Na época que eu vendia bebidas, eu sabia que todo mundo comprava bebidas na sexta-feira à noite e no sábado. Então, eu sabia quem é esse cara. Então, eu conhecia o cara. Eu tinha habilidade de vender o produto para ele, quando eu estava conversando com ele, entendendo que ele não foi para balada naquele final de semana, estava em casa, queria comprar um uísque, eu vendia uísque na época. Então eu tinha habilidade com isso, eu tinha atitude, eu falava: "Ó, você comprou uísque, eu tenho uma vodka". E aí eu vendia a vodka também. Então é super importante isso, porque as pessoas elas querem conversar. E hoje, para você ter ideia, o quanto que é importante esse contato, mesmo sendo pela internet, eu conheço mais de 15 casos de pessoas entre vendedores e compradores dentro do próprio Mercado Livre que hoje são casais e têm filhos e família. Eu falo que casaram pelo Mercado Livre. Então você vê o quanto que isso é importante, o relacionamento, né. E como é que funciona a questão do pós-venda, sempre considerada importante para os vendedores, mas nem sempre levada em consideração? O pós-venda, ele é extremamente importante para que se tenha recompra. Quando você, no pós-venda, a primeira coisa quando eu falo do pós-venda é a pessoa, de novo, volta para a questão do rastreamento. Ela não comprou o produto, ela comprou o código de rastreamento. Tem que chegar o produto. Chegou o produto, muitas vezes você abre a caixa, você joga, pouco faz. Mas existe muitos casos no pós-venda em que, por exemplo, existe muitas regras. Eu tenho uma regra que eu falo: não deixe passar de 72 horas para que você mande pelo menos para o consumidor que fez aquela compra falando: "Ô, tô super feliz, eu vi que o produto chegou, na verdade nem 72, eu vou jogar 48, tá?". Em 48 horas você mandar para aquele cara, tipo, uma mensagem falando para ele: "Ó, tô super feliz que você comprou com a gente, você é meu bem maior, a gente tá super feliz por você comprar, inclusive tem coisa importante aqui para você que eu acho que vai ser bom para você". E aí a gente tem muito a ver com o petróleo do século que eu falo, né, que é o dados, né, são as informações. Você ter as informações, se aquele cara comprou a bola, obviamente, ele pode querer comprar uma chuteira, ele pode querer comprar um meião, ele pode querer comprar outros produtos. Então, o petróleo do século são os dados. Quando você tem os dados, o pós-venda, ele fica muito fácil de se fazer. Primeiro porque você é uma pessoa que é apaixonada pelo teu cliente, você precisa ser apaixonado. Se você não encantar o cliente, e aí tem grandes empresas hoje, existe uma teoria chamada Golden Circle, né? Golden Circle, que quer dizer o seguinte, ele começa com o why. Por quê? Por que que aquela empresa existe? Você tem que saber o porquê que você existe. E o cara, quando ele sabe por que que ele existe, vamos olhar empresas como a Apple. A Apple, ela sabe que ela não faz celular. Não é o celular. O que você vende, você não pode pensar que eu estou vendendo esse produto, porque tem um monte de gente que vende um produto igual a você.
mas ninguém é igual a você. Primeiro você tem que conhecer os seus concorrentes e pensar o seguinte: volto para o propósito, por que que eu existo? Se eu existo, eu estou atendendo uma necessidade, o meu pós-venda vai ser diferente, porque eu tenho paixão por aquilo, eu encanto as pessoas. Aí vem o Walt Disney e tantos outros que dão aula sobre encantar clientes, que mesmo a gente grande, nós adoramos, né? Para quem vai aos parques lá em Orlando sabe o que é tratar bem um cliente. Vá, olha para um Walt Disney da vida e aí a gente entende o que é um pós-venda, o que é tratar bem, o que é estar junto do cliente, né? Pegando algumas das muitas coisas que você já nos disse aqui no mundo corporativo, você falou da síndrome do rastreamento. Isso se acentua ainda mais quando nós estamos falando aqui da compra de comida, de refeição através de aplicativos. Aliás, os aplicativos de comida e refeição são considerados comércio eletrônico? São considerados, inclusive muitos deles estão se tornando marketplaces, né. Hoje, por exemplo, o iFood, eles começaram trabalhando, somente com a entrega de produtos, mas hoje também eles criaram um marketplace, que é os próprios restaurantes comprarem os insumos para o restaurante através do iFood, por exemplo. Então ele se tornou marketplace, né, tá todo mundo é a moda do marketplace, é isso, todo mundo já entendeu o que é isso. Então assim, também é, e em se tratando de comida, agora você me deu a ideia. A síndrome do rastreamento, ela tem um nível muito pior do que o que eu já tinha, eu vou colocar nas minhas palestras. Porque Então, esse aí quando se fala de comida, tem fome do rastreamento e tem fome pelo fome produto pelo que ele produto. precisa consumir Ótima ideia, imediatamente. já vou colocar isso no próximo livro, tem que colocar. Tá bom. Mas dá o crédito para a Bianca, que é a nossa produtora aqui no Tá Mundo bom, Corporativo. Foi ela quem provocou então tá bom. esse tema. Outra coisa aqui, ó. Estou de mudança. Na hora de empacotar as coisas, encontrei muitos objetos que não usava mais. Livros, roupas, brinquedos eletrônicos, entre outros. Há espaço para qualquer produto no mercado eletrônico? Há espaço para qualquer produto que seja lícito, obviamente, né? E, inclusive, no caso do Mercado Livre, nós temos lá uma lista, se você procurar dentro do Mercado Livre, de produtos proibidos, que não se pode vender, né? Produtos que não são lícitos não pode se vender, mas tudo que você tem em casa, seja livro, principalmente quem tem livro, eu faço isso muito com livro. Às vezes eu tenho 2 livros que eu ganhei em casa, os 2 iguais, eu pego um, coloco para vender no Mercado Livre. Ou então, eu tenho 2 coisas que eu ganhei, 2 sapatos, um eu não gostei, às vezes ganhei uma camisa, não gostei, ou então dá para vender. Se é lícito, vende. Aí deixa eu entender o seguinte. Pegar o exemplo do livro. Eu tenho um exemplar de um livro que eu quero vender. Eu coloco lá, uso em uma das plataformas de marketplace que existem à disposição. Como é que eu calculo o preço do frete? Ok. No caso do Mercado Livre, eu vou colocar aqui o Mercado Livre, nós temos o Mercado Envios. O Mercado Envios é um dos maiores clientes do Correio, por exemplo, né. E aí o que que acontece? Lá nós mesmo calculamos, porque temos a tabela já por APIs, que seriam a integração com o web service dos Correios, e o que que eu vou fazer? Eu vou te colocar lá o preço do frete, por exemplo, São Paulo, São Paulo, eu sempre olho o CEP origem e CEP destino. Eu vou olhar e já te falo: "Milton, seguinte, frete por conta do comprador. Se você quiser que o comprador pague, você não vai ter nem acesso a esse frete. Ele vai pagar direto para o Mercado Envios, que é um braço de logística do Mercado Livre, e é super simples. Eu vou te dar uma etiqueta que já está ok, porque o cara já pagou o frete. Você vai pegar a etiqueta de Mercado Envios, vai pegar o seu livro, vai empacotar ele muito bem bonitinho, vai colocar a etiqueta, vai até uma agência dos Correios e postar. Acabou o problema. Não tem mais nada, só posta. Isso chama-se Mercado Envios no Mercado Livre. Em outros marketplaces também existe Magalu Entregas e outros tantos que também trabalham da mesma forma. Ou seja, é super simples. Os marketplaces já têm integração direto com o web service dos Correios. Você só precisa de uma etiqueta que você vai pegar, que ela já foi paga, e colar no produto e levar a uma agência dos Correios. Geralmente, quando eu defino o preço, eu levo em consideração o preço, o valor que eu vou receber e deixo por conta do comprador o custo do frete. Pode ser. No momento em que você faz a precificação, o que que você tem que pensar? Se o frete é por conta do comprador, eu sempre falo que você tem que ter uma margem mínima para poder você estar feliz, de 30%, vai. É uma margem bacana para você trabalhar no comércio eletrônico. Quando você vai gerar, fazer a gestão do preço, a precificação, tem a questão do frete grátis. Muitas pessoas falam que não existe frete grátis no Brasil, que isso é uma grande mentira de frete grátis. O que que acontece para o empreendedor, para o vendedor? O que ele faz é o seguinte: não é que não existe frete grátis, ele vai fazer o preço, a composição do preço. Se eu estou fazendo a composição do preço,
Se eu olho, por exemplo, que a maioria, a concentração dos meus compradores estão no sul e no sudeste, eu sei que eu vou vender mais para o sul e sudeste. Eu pego uma tabela, por exemplo, de preço, de frete sul-sudeste, origem e destino, pego o valor que eu sei que deu R$ 17, a experiência é super importante, as pessoas compram com frete grátis. Eu só compro com frete grátis. Eu não gosto de pagar frete. Eu gosto de receber só o produto e olhar o meu código de rastreamento, amo ficar olhando ele o tempo inteiro, por onde está indo o Uhum. produto. Hum. Então, quando tem frete grátis, o que que acontece? Eu sempre indico ao vendedor a, na composição do preço, embutir o valor daquele frete, né, dentro do preço do produto, não comprometendo, obviamente, o consumidor, porque você não pode jogar simplesmente para o consumidor um valor exorbitante em que ele não vai comprar de você, ele vai comprar de concorrente. Quer dizer, poder você pode, mas você não vai vender. Não vai vender, Então não adianta né. nada. Então aí vem a questão da barganha, né. Quando eu sou um bom vendedor, é obviamente que vende bem quem compra bem. Então o poder da barganha é no momento em que eu vou comprar produtos, que eu sou um vendedor profissional, eu vou comprar no volume, para que no volume eu consiga ter o melhor preço, oferecer frete grátis e uma melhor experiência para o consumidor final. Uhum. No comércio eletrônico existe um ranking também de bom comprador e bom vendedor? Existe. Hoje, por exemplo, no Mercado Livre, a gente existe algumas métricas que o Mercado Livre ele olha. Por exemplo, existe um programa chamado Programa de Mercado Líderes. Ele é dividido em medalhas. O que são essas medalhas? A gente olha, obviamente, o quanto que esse vendedor gerou de receita. Por exemplo, um vendedor Mercado Líder Silver é um vendedor que ele gerou em torno de R$ 37.000 nos últimos 3 meses dentro do site. Então ele recebe uma medalha Silver. O Gold, 125.000 e o Platinum, 325.000. Facinho, dá para vender isso Hum. rapidão, você ganha dinheiro e você vai vender. E quem tem medalha vende 3 vezes mais. Quem é o vendedor bom? Primeiro tem o mercado líder, que são isso no Mercado Livre, e tem a reputação, que é um termômetro. Para comprar no Mercado Livre, você precisa comprar de um vendedor com termômetro verde. O que que a gente olha? 15% das vendas que ele fez no Mercado Livre não pode passar de 24 horas para ele postar. Se ele fizer 15,5, ele já vai para o amarelo. Esse termômetro tem cores: vermelho, laranja, amarelo, verde claro e verde escuro. Então a gente olha também o termômetro. Então, assim, ele não pode atrasar. Além de não atrasar, ele não pode ter, por exemplo, reclamação de comprador. Se ele passar de 3% de reclamação de comprador, a gente já faz ele ir para o amarelo. O próprio Mercado Livre tem esse sistema. E se ele, caso gere a reclamação e o Mercado Pago, que é o que gera o pagamento, entrou no meio com a mediação, que é: "Espera aí, gente, vamos conversar, alguma coisa aqui está acontecendo. Ô vendedor, por que que está acontecendo dessa forma?" Ele não pode passar de 1% disso, senão ele vai para o amarelo. Então, no Mercado Livre existe o nosso próprio sistema. Como existe o Reclame Aqui, existe outros sites que faz isso, mas no Mercado Livre chama-se reputação e programa de mercado líderes. Se o vendedor ele tem medalha, pode comprar, ele é um ótimo vendedor. Se ele tem reputação no verde, ele é um cara que entrega rápido, ele é um cara que tem um pós-venda maravilhoso. Fechando a nossa conversa, resumindo isso que a gente falou, como que o nosso ouvinte aqui, que está nos acompanhando no mundo corporativo, pode, de forma resumida, se transformar num super vendedor em comércio eletrônico? Eu sempre falo que para ele se tornar um super vendedor, primeiro precisa estudar. Antes de mais nada, ler o meu livro, óbvio. Eh, Você é um super vendedor. ele tem que ler meu livro, que tem no Mercado Livre. Além disso, porque muitas pessoas elas olham só para o lado de ganhar o dinheiro, mas estudar, não quer. E é necessário ler. E hoje nós temos a internet, nós temos o Google com tanta coisa disponível, nós temos programas que ensinam a ser empreendedor, a estudar empreendedorismo. Então, antes de mais nada, a primeira lição é estude, estude muito. Leia bastante antes de começar. Depois de você estudar, você vai entender o que é sim, por exemplo, uma proposta de valor, o que é uma segmentação, né, de cliente, o que é fazer uma pesquisa para cliente. Mas eu colocaria primeiro, antes para ser um super vendedor, estudar e ler. Porque quando você estuda e você lê, você vai entender, por exemplo, por onde começa, que é fazer um bom anúncio e as pessoas nem isso sabem fazer. Então elas têm que ler primeiro, fazer um plano de negócio,
depois de fazer um plano de negócio, elas estarão abertas às oportunidades da internet, mas sem estudar é impossível. E seguir, claro, muitas das dicas que o André Santos trouxe para nós ao longo aqui deste mundo corporativo. André, quero agradecer sua gentileza de estar conosco no mundo corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu te agradeço e, assim, fico muito feliz de estar aqui e queria deixar aqui também um abraço de todas as pessoas que me seguem no Instagram, que é @AndréSantosPlay, as pessoas que querem me seguir. E também da nossa galera que trabalha comigo, que eu tenho uma empresa chamada André Santos Play também, e também do Mercado Livre. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. André Santos, que é autor do livro Super Vendedores do Mercado Livre e Outros Marketplaces, publicado pela Com School, é especialista em comércio eletrônico, como você pôde perceber aqui nessa entrevista, entusiasmado do comércio eletrônico e é supervisor de vendas do Mercado Livre. A você que participou dessa nossa conversa, nosso agradecimento também. Lembrando que você pode estender esta conversa para o grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Você se inscreve, é de graça, colocou seu nome lá, se candidatou, eu vou lá e vou aprovar. E lá você pode publicar textos, seu conhecimento, trocar experiências com outras pessoas. Participaram e colaboraram com este mundo corporativo o Guilherme Dogo, o Rafael Furugem, a Bianca Vendramini e o Adriano Bernardino, que está aqui conosco também. Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.